Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas exposições, nós vamos falar hoje sobre o livro Aprendizes do Evangelho, sobre o capítulo 16, que versa sobre esmola e oração. Esmola nós já sabemos o que é, oração já fizemos algumas vezes, e curiosamente, esmola é uma das formas de caridade. E todo o Espiritismo ele fala da caridade. Não há um só ensinamento no Espiritismo, no cristianismo, que não fale da caridade. Portanto, nós vamos falar da mola mestra do Espiritismo, da própria moral do Cristo. O Espiritismo ele não tem razão de ser, ele não subsiste se não houver a caridade. Ele é a própria estrutura, ele é o cerne, ele é o principal. E para falar disso, eu vou recorrer aqui ao mundo que nós estamos. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, todos nós já sabemos disso. Sabemos que existe uma escala de 5 mundos dentro da literatura espírita, nos é passado dessa forma, e nós estamos no segundo mundo, que é o mundo de provas e expiações. Até chegar ao quinto mundo, ou quinto, o mundo crístico. Então nós temos muito ainda que trabalhar. Quando Kardec codificou o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais eles fizeram uma escala da evolução dos espíritos. E essa escala ela vai da 10ª classe até a primeira classe, dividido no que ele chamou de ordem. Então nós temos terceira, segunda e primeira ordem. Na primeira ordem é o espírito puro, que tem só uma classe. Na segunda ordem, que é a escala intermediária, quem já conseguiu atingir a metade dessa escala, temos 4 classes. E na terceira escala, onde está a maioria da humanidade, onde tem as 5 classes. Né? A terceira ordem onde tem as 5 classes. E uma das características predominantes dos espíritos que estão na terceira ordem é que a matéria ela domina o espírito está subjugado pela matéria. E existe a preponderância do mal sobre o bem. Isso é o que está na terceira ordem. Isso é onde a maioria esmagadora dos espíritos encarnados e também desencarnados se encontram dentro desse mundo de provas e expiações. Nós vamos lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. É feita uma pergunta, Kardec faz uma pergunta para os espíritos. Como é que a gente consegue se livrar do egoísmo? Que é também uma das características do mundo do espírito de terceira ordem. Ele fala que é muito difícil a gente conseguir se livrar. É muito difícil conseguir banir no estágio que nós estamos. Por quê? Porque o egoísmo está totalmente atrelado à matéria. Totalmente atrelado à matéria. E nós somos muito denso no nosso corpo de relação. E é até uma condição inerente para que a gente consiga se organizar em sociedade, para que a gente consiga nos organizarmos aqui nesse meio social, dentro das nossas leis, né, que regem toda essa nossa convivência em sociedade. Então parece até um paradoxo. Nós temos de um lado a máxima do Espiritismo, que fala fora da caridade não há salvação. E do outro lado nós temos o próprio Espiritismo, na pergunta 917, falando que é muito difícil a gente se livrar da matéria. E aí, como é que a gente consegue fazer tudo isso? E como é que a gente consegue se livrar? Como é que a gente consegue fugir? Não deixar de ser matéria, porque não tem como. Nós somos ainda um espírito totalmente impuro. Um espírito que está preso por conta das suas imperfeições, né? Esses espíritos estão presos por conta das suas imperfeições ainda nesse mundo. E temos que alcançar a perfeição, temos que praticar a caridade, mas
mas uma coisa está vinculada à outra. Parece que é quase impossível isso. Mas nós temos uma série de exemplos de pessoas que conseguiram isso. E isso a gente vê que nem tudo está perdido. E nada está perdido. Pelo menos é o que o Espiritismo nos fala. E a gente que começa a estudar, a gente começa a ver que isso só tem sentido para a vida futura. E seremos no futuro o que estamos fazendo agora. Nós temos uma série de espíritos abnegados que passaram por aqui. Nós podemos falar de vários. Desde Madre Teresa, Chico, Francisco de Assis. Outros mais recentes, nós temos Mandela, nós temos Gandhi, Madre Teresa. Todos esses espíritos que vieram sob as mesmas condições que nós, sobre o mundo de provas e expiações, e eles conseguiram a sua evolução. Eles conseguiram passar por aqui, sobretudo Chico. Nós temos disso na biografia dele, que ele fala no finalzinho da vida já, ele fala, graças a Deus eu consegui viver com o necessário. Por que ele falou isso? Porque a matéria tem uma influência muito pesada sobre nós. Nós não chegamos ainda nem na metade dessa escala. E nós sofremos influência muito forte da matéria. Ela interfere nas nossas decisões, ela interfere sobremaneira na nossa evolução. A literatura espírita fala que um dos maiores entraves para a nossa evolução é o egoísmo junto com o orgulho. Então ele se exclui, o egoísmo e a caridade. Onde está um, não está o outro, ou pelo menos não pode permanecer como a luz e as trevas, ela se exclui. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não está perdido porque não existe uma escuridão capaz de anular a luz. A gente sabe disso. Como a gente reencarna e a gente esquece exatamente os nossos compromissos, é uma das razões que a gente aprende no Espiritismo, está sempre em comunhão com o mundo espiritual, sempre tentando combater as nossas tendências, sempre lembrando que existe um plano espiritual superior. Existem os benfeitores espirituais que estão aqui tentando nos auxiliar, desde que nós permitamos que eles nos ajudem. Por quê? Porque a nossa densidade material faz a gente vibrar numa dimensão que nem sempre a gente consegue entender ou perceber essa intenção benfeitora, essa intenção dos espíritos benfeitores. Nós sabemos que muitos espíritos vieram para esse mundo e acabaram não tendo o sucesso que pretendiam. A gente lendo o livro Os Mensageiros da Luz, a gente sabe disso, que tem muitos espíritos que ficaram 30 anos se preparando lá, chegaram aqui e faliram. E isso, todos estamos fadados. A gente lendo o livro do Céu e Inferno, a gente vai lá no capítulo 13, a gente vê que só os espíritos que não falem, os espíritos da corte celeste, que são muito evoluídos. Todos os demais são escolhidos, mas alguns não estão fadados a falhar, mas a possibilidade tem que ser considerada. Quando a gente lê o capítulo 20, se não me engano, capítulo 20 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando ele fala do Bezerra de Menezes, lá tem um histórico muito bonito, uma revelação de como a pátria do Evangelho aqui, ela foi agraciada com uma série de espíritos para alavancar essa nação. Esse capítulo dá conta de uma assembleia presidida pelo próprio Cristo, que escolhe Allan Kardec para fazer a codificação. E aí delega a Ismael que escolhe os seus assessores. Os assessores
do Allan Kardec, para que a obra seja efetuada, para que essa obra seja concluída. E lá está a relação de espíritos. Ele cita Delane, ele cita Leon Denis, e curiosamente ele cita Rusteng. Até está escrito em português lá, João Batista Rusteng. Todos eles, cada um deles está incumbido de uma determinada virtude. Rusteng estava incumbido de fomentar a fé. Leon Denis estava incumbido de desenvolver a filosofia. Camilo Flammarion, a ciência. E vai por aí afora. Todos eles tinham uma incumbência. E nós sabemos que Rusteng foi o traidor de Kardec. Aqui, entre aspas, né, foi o Judas da história. E por que isso aconteceu? Exatamente pelo egoísmo. Exatamente pela vaidade. Pela matéria. Porque se sabe que todo o acervo foi comprado, e o que ele queria? Se tornar mais rico, se tornar vaidoso, tentar derrubar, claro que as trevas ajudaram, tentar derrubar todo o ensinamento de Kardec. Agora, lendo esse capítulo, lendo esse livro, a gente vai ver que tanto Leon Denis, Delane, Flammarion, Bézier, todos eles estavam juntos, talvez no mesmo nível ali. Todos tiveram a mesma incumbência. Por que Rusteng falhou? Curioso isso. E isso está o quê? Lendo a história do Espiritismo na França, a gente vai ver a influência de espíritos menos felizes, a gente vai ver a influência da sombra, para exatamente descaracterizar aquela obra de Cristo, na pessoa de Kardec, o que foi ensinado. Isso está muito claro nesses livros. A gente sabe também que tudo isso aconteceu porque a pátria, por que o Brasil se tornou a pátria do Evangelho? E é lógico que eu não vou falar tudo aqui, nem tem tempo para isso, mas é curioso que toda a árvore evangélica foi trazida da Palestina para o Brasil. Muitas pessoas não concordam que aqui é a pátria do Evangelho. Né, que é o coração do mundo, que não é a pátria do Evangelho. Não há unanimidade nessa opinião, né, opinião sobre esse ponto de vista. Os pesquisadores, alguns falam que sim, outros que não, mas tem evidência muito grande que aqui é a pátria do Evangelho. Nós que estudamos aqui na Seara de Jesus, sabemos que um dos mentores da casa é o Jesus Gonçalves, e sabemos que a redenção do Jesus se deu aqui no Brasil. Então, dentro desse ponto de vista, que é a pátria do Evangelho, sim, dentro dessa redenção, nós tivemos aqui Dom Pedro, nós tivemos aqui o próprio Emmanuel, nós tivemos várias pessoas que vieram aqui e se redimiram aqui dentro desse país, dentro da pátria, né, do Cruzeiro. E o que é isso? Essa é a caridade, essa é a caridade moral. Que os benfeitores espirituais cederam para todos que estão aqui. Esse é o tipo de moral do Cristo, é o tipo de virtude que nos é apresentada, que nos é preconizada, e que nem sempre a gente sabe identificar, a gente sabe reconhecer. E que é difícil a gente praticar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso não está perdido. Se nos colocaram aqui, é que essa possibilidade existe. A caridade que Chico fez, Chico fez a caridade em todos os níveis. A caridade material e, sobretudo, a caridade moral. Essa benevolência, esse legado que ele deixou, esses ensinamentos do Cristo. Essa maneira mais fácil da gente entender o que os espíritos propuseram através de Kardec,
Foi o Chico com o André Luiz, com o Emmanuel, que conseguiu dissecar isso daí para nós e que se tornou mais acessível e mais fácil da gente perceber, a gente identificar. Veja que é um homem que teve a sua vida sequestrada, digamos assim, foi retirada por uma boa causa. É um homem que se anulou para viver o ensinamento de Jesus, para viver o ensinamento do Cristo e que passou para nós. Ele também foi um exemplo vivo. Então, seria a própria caridade materializada. É uma maneira da gente visualizar a caridade na pessoa do Chico Xavier, que esteve mais próximo de nós. Temos outros representantes também aqui no nosso país que trabalham a caridade, mas o Chico é uma expressão maior, muito mais clara. Que foram também foi nosso contemporâneo aqui. Além de tudo isso, essa caridade que ele fez também a caridade material. Muitos da renda dos seus livros, ou do livro dos Espíritos, que ele falava que não era dele, esses foram direcionados para muitas instituições, que é a caridade material. Mas ele não deixava de dar a caridade, de praticar a caridade espiritual. São exemplos muito claros. Em nenhum momento, isso que o Chico fez, essa caridade toda, dá uma conotação de esmola. A esmola ela tem parece até um tom assim meio pejorativo. A gente tem notícias que em países como... e quem fala isso, que eu vou falar, que é o Severino Celestino, que vai muito para Israel, que existe a cultura dessa caridade ou dessa esmola. E que a pessoa que vai ser beneficiada, ela se veste com a melhor roupa. E aquele benfeitor que vai fazer a doação, ele agradece a oportunidade de poder ser útil. Então, esse ponto de vista de esmola e de caridade, com o tempo ele passa a ser distorcido. Mas a caridade ela tem vários níveis, como eu estou falando. E um desses níveis, e a gente tem que se ater exatamente a esse nível, que chega para nós, essa capacidade de poder auxiliar o outro. E a gente pode auxiliar de várias formas. Não é sempre dando alguma coisa. Porque existe a pessoa que é devotada e abnegada, e isso também está na codificação, isso aí está no capítulo 6, no item 8. Capítulo 6, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Espírito de verdade. Na verdade, isso é uma prece. E lá tem duas palavras que ele fala, que é o devotamento e abnegação. Ele fala que essas duas palavras, ela reduz toda a responsabilidade do termo caridade. Então, se você for abnegado e for devotado, você já está praticamente exercitando a caridade. Então, são situações que a gente pensa, que a gente sabe o que é. E às vezes a gente está vendo, mas não está reconhecendo o que é uma caridade. Essas pessoas abnegadas que estão em vários centros espíritas, sobretudo na nossa Casa Senhora de Jesus, são pessoas que abrem mão de um dia de trabalho, estão lá todas as sextas-feiras ou todos os sábados, para ajudar pessoas que elas nunca viram. E economicamente, elas não recebem nada. São pessoas abnegadas, são pessoas que estão lá, não só na Seara, mas em muitos outros centros, que são centros sérios, estão lá para ajudar o próximo. Não estão pedindo nada em troca. Essa caridade, ela não tem uma contraproposta, não tem um retorno. Ninguém está pensando em receber alguma coisa, é pelo prazer de ajudar. Muitos fecham o escritório, deixam seus afazeres, suas atribuições, seus trabalhos, exatamente para estar ali. Às vezes para ajudar pessoas que nunca viram e que talvez não verão mais. Isso é caridade. E existe também quando nós contribuímos de alguma maneira para levar aquelas cestas básicas no asilo, também é caridade. E tudo isso está acontecendo no mundo de prova e expiações.
No mundo onde o mal se sobrepõe ao bem, aonde a matéria se sobrepõe ao espírito, tudo isso está escrito. Mas nós sabemos que nós podemos mudar isso. Curiosamente, nessa mesma pergunta 917, lá no finalzinho, eles falam como é que a gente pode mudar isso. Como é que a gente pode mudar tudo isso? Porque, como eu disse no início, parece que é contraditório. De um lado, você está fadado a estar na matéria, uma matéria densa. Por quê? Porque somos seres ainda não evoluídos. Somos seres imperfeitos. E a matéria é uma das razões do egoísmo. É um dos pressupostos do egoísmo. Ele é eminentemente material. E daí advém todos os outros vícios morais. E por outro lado, vem a máxima espírita e fala, fora da caridade não há salvação. Eu confesso que quando eu fiquei lendo isso, eu falei, tá, como é que a gente vai sair dessa? Mas no próprio livro, na própria questão 917, ele fala a respeito da educação. Que a educação é a saída. É a maneira, é o meio para suprimir, para erradicar o egoísmo. E você erradicando o egoísmo, você praticamente acende todas as demais virtudes. Mas a principal, a caridade, todas as demais estão contidas na caridade. Mas ele fala que essa educação, não quer essa educação de você instruir intelectualmente as pessoas. Porque essa educação de você instrui é a educação que nós temos hoje. Nós temos pessoas que têm várias formações acadêmicas, com pós, mestrado, doutorado, mas elas não são educadas. Porque o que o Espiritismo prega, que a moral do Espiritismo prega, é a cooperação. E o que as nossas escolas, o que a educação ensina hoje? É a competição. Nós somos instruídos para competir, não para cooperar. Isso é antagônico. Isso é paradoxo. É só parar para a gente refletir um pouco. Na época em que a codificação ela foi feita, foi elaborada, todos os ensinamentos da França estavam calcados no espiritualismo, era tudo favorável. E existia essa cooperação. Só que o materialismo imperou depois e foi distorcendo o princípio da educação. Então hoje não se educa, você instrui, mas você deseduca. Tanto é que a gente está se humanizando. Se humanizando. A gente vê que através da educação a gente consegue banir o egoísmo. A gente consegue praticamente erradicar. Já foi dada, né? Foi mostrado para nós as ferramentas para a gente sair do egoísmo. Sabemos que o mundo é um mundo que agora está passando por uma transição planetária já há muito tempo. E a gente pode contribuir exatamente com isso, se auto-educando. Porque instruído a maioria é. Eu vou ler algo que eu achei aqui muito interessante sobre, eu não lembro quem que é o autor, mas ele fala que educação é aquilo que sobrevive depois que tudo que aprendemos foi esquecido. Então é bom para a gente refletir sobre isso. É bom para a gente pensar sobre isso. Que o objetivo dessas exposições aqui é exatamente refletir. É exatamente que a gente possa aqui aprender, botar em prática, aprender o que a gente pensa que está ensinando.
Então, essa exposição aqui é para todos nós. E essa caridade que veio a calhar, que é a mola mestra, não só do movimento espírita, do espiritismo e da moral do Cristo, só pelo fato de nós estarmos aqui tendo acesso a essas informações, é uma caridade do plano maior. Só o fato de termos nascido aqui nesse país, onde no próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vai ler num determinado momento, quando Jesus reúne Ismael e pede a ele, em face de algumas reclamações do próprio Ismael, algumas alegações, ele pede para que nasça aqui no Brasil, para que ele traga aqui todos aqueles espíritos que ao longo da sua existência desvirtuaram a humanidade, de retirar a humanidade do caminho das leis de Deus. Ele pede para que traga, para que nasça aqui, os maiores carniceiros da história da humanidade, os generais mais assassinos. Ele pede para que todos nasçam aqui. Por isso que é o mundo de provas e expiações. Perdão, que é a pátria do Evangelho. Porque a maioria dessas pessoas que vieram para cá, nós tivemos Fabiano de Cristo, né? Nós tivemos Emmanuel, tivemos o Dom Pedro, Emmanuel, Dom Pedro, nós tivemos... não vai me falhar agora a memória, mas o Dom Pedro foi aquele soldado que perfurou Jesus quando estava na cruz, que eu não lembro o nome dele agora. Mas é um que teve a redenção aqui. Esse se redimiu aqui nesse país. Tiradentes foi outro que se redimiu aqui. Emmanuel se redimiu aqui. Jesus se redimiu aqui. Nós tivemos vários que vieram aqui para essa redenção. Isso é o quê? Isso é a própria caridade materializada. E para todos nós que nascemos aqui no Brasil, já que essa árvore evangélica foi trazida para cá, e a literatura espírita fala que muitos daqueles que participaram das cruzadas e que participaram da Revolução francesas estão hoje no movimento espírita, sobretudo aqui no Brasil. Então é muito que nós temos que estudar, é muito que nós temos que aprender. E é muito que temos que aprender, sobretudo, o que é caridade. É evidente que isso demanda tempo, demanda pesquisa, para a gente um pouco mais sobre caridade. Mas eu acho que deu para ter uma ideia do que a gente está falando. Em toda a obra de Kardec, em toda a obra espírita, tem a caridade. Tem essas características da caridade, que é o perdão, a indulgência, a benevolência. E a abnegação e o devotamento, segundo os próprios benfeitores espíritas, ela reduz o peso da caridade. Então é isso, gente. Obrigado por essa oportunidade de poder aprender um pouco mais. E que possamos estar aqui numa outra oportunidade, todos nós, comungando o mesmo propósito de aprendizado e de evolução. Obrigado. Até mais.